Pessoal, estamos aqui no nosso podcast The Dealers, inaugurando essa nova série que a gente quer trazer os concessionários que têm história na distribuição de veículos do Brasil. E coincidentemente também uma história comigo, né, que eu acabei convivendo e participando nos seus últimos, não vou dizer quantos anos, mas foram dezenas, com essas pessoas que são maravilhosas, estão aqui presentes. E hoje nós temos um convidado especial, que é o André Novis. Prazer. Bem-vindo, André. E temos um patrocinador que eu dou um presente para ele, que é Lateresuo Seu. Eu não sei falar direito. Lareto Seu. Aliás, eu não apresentei a Fabi, né? A Fabi participou dessa história ao longo do tempo, comigo, viajando com muitos concessionários. O pai dela foi, durante 22 anos, além de ter sido lojista e tudo mais, presidente da FENALTO, que é uma Federação Nacional dos Lojistas do Brasil. Né? Então, a Fabi está aqui comigo, abrilhantando o nosso podcast, né, e fazendo perguntas fora da caixa. Bom, André, está aqui presente para você, do nosso patrocinador. Maravilha. Você sabe que eu adoro o vinho. Eu sei. Não tem presente melhor do que esse. Maravilha. Obrigado. Do lado. Muito bom. Vamos lá. Primeiro, Caporal, Fabiola, um grande prazer estar aqui com vocês, né? A amizade com o Caporal vem desde janeiro de 2003. Eu lembrava dessa data, hein? Quando eu entrei na época na Brabus. Foi, né? Isso eu lembro. Você já prestava serviço através da Mega Dealer para Brabus, né? Eu não sei precisar em que ano você começou com a Mega Dealer com a Brabus. Imagino que tenha sido alguma coisa em torno de 2000. Final da década de 90, por certeza. Fim de 90, começo de 2000, né? Mas, pois primeiro eu trabalhei assim que me formei numa agropecuária da minha família, em Araçatuba. Mas você não tem nada a ver com agronomia na formação, né? Não, formação em administração. Eu sempre fui muito inquieto e sempre tive um pouco de dificuldade. Bom, a gente percebe por essa carreira, né? Sempre tive um pouco de dificuldade de lidar com algumas regras do ambiente corporativo, vamos dizer assim, né? Eu fui um dos oradores de turma de formatura. Outro dia eu achei esse texto do discurso de formatura e com 24 anos eu já falava sobre isso, sobre o meu conselho para os colegas nesse texto era se vocês não tiverem, vamos usar a expressão assim, conseguindo se expressar bem nos ambientes que vocês tiverem, mudem de ambiente. Então eu tinha essa coisa inquieta desde jovem, né? E nessa época que eu estava me formando, eu trabalhava na área de marketing de uma empresa do Banco Real e estava muito insatisfeito nessa área de marketing. E o meu pai estava iniciando a compra da segunda fazenda no interior de São Paulo. A gente tinha uma pequena em Araçatuba, estávamos indo para uma um pouco maior em Castilho. E eu tinha essa vontade de empreender. Meu pai trabalhava em São Paulo, não tinha tempo de tocar, era mais o sonho dele. Ia contratar alguém para montar essa fazenda. Então eu falei, deixa que eu vou. Eu quero ir. E fiquei 4 anos em Araçatuba, morando na fazenda. Passava os fins de semana em São Paulo, muitas vezes, mas morava na fazenda. Foi um período bem interessante da vida. Em 99, conheci e me apaixonei pela Cristiana. Estou falando isso porque tem a ver com essa outra fase das concessionárias. E a Cristiana era diretora comercial da Brabus, né, concessionária Mitsubishi. Só para esclarecer também, Cristiana Souza Ramos, perfeito, filha do Eduardo Souza Ramos. Eduardo, que desde então era importador, já fabricava veículos no Brasil, em Catalão, Goiás. E a Cristiana era a pessoa comercial dele nas concessionárias. Isso, assim que a gente se conheceu, ela já era diretora comercial, acho que desde 96. Nós nos conhecemos, na verdade a gente já se conhecia desde menino, desde os 20 anos de idade, mas nos reencontramos em 99. E foi uma grande paixão, um encontro muito incrível, e a gente ficou naquela dúvida, poxa, ou ela vai morar em Araçatuba ou eu volto para São Paulo. E ela até pensou em morar em Araçatuba, mas eu achei que era uma loucura
E inclusive um pouco de uma responsabilidade, um peso nos ombros, um pouco de levar uma menina da cidade para a fazenda, né? E uma pessoa que estava com um trabalho tão bom, indo tão bem no que estava fazendo e tal. Então eu resolvi que era mais fácil eu voltar para São Paulo. E nesse momento, de novo querendo empreender, de novo querendo um negócio próprio, montei uma franquia da Expand, no Shopping Vila Lobos, dos vinhos, né? Eu não entendia nada de vinho, caporal, não sabia para onde ia. Meu irmão tirava sarro, porque meu irmão sempre gostou muito de vinho, tirava um sarro disso. Você vai trabalhar com vinho, você não sabe nem para onde vai. Mas, como tudo que eu fiz ao longo da vida, comecei a estudar. Em um ano, de tanto testar vinhos e experimentar, e vinho sempre vem com acompanhamento, engordei 12 quilos no primeiro ano da loja de vinho. Mas foi ótimo, foi um aprendizado incrível. Um dia eu estava na loja de vinho, eu me lembro perfeitamente, à tarde, um dia de semana, e a Cristiana apareceu. E na hora que ela apareceu eu tomei um susto, porque ela nunca ia lá, ela tinha um trabalho muito pesado e tal, e nunca ia lá durante o dia, um dia de semana. Ela falou, vamos tomar um café ali, vamos. Ela falou, sabe o que está acontecendo? Meu pai resolveu que ele vai vender as concessionárias. E nisso eu estou percebendo que surgiu uma oportunidade para mim, de repente a gente montar uma concessionária para a gente. E na época ela cuidava só das Ford, não era isso? Não, nessa época ela já estava saindo um pouco das Ford. E já estava cuidando, se não me engano, só das Mitsubishi, nesse período. Eram 4 ou 5 Mitsubishis, que ela cuidava todas na cidade de São Paulo. E ela falou, olha, a gente podia pleitear, comprar uma das lojas, porque ele vai vender. Tinha uma das lojas que ele já estava negociando com um primo dele, inclusive, que era muito amigo nosso, Alfredo Cestini, uma pessoa muito querida, e aí ela viu essa oportunidade de comprar uma das lojas. E ela falou, eu não tenho coragem de fazer isso sozinha, porque com certeza eu vou me endividar e eu preciso, e gostaria de você junto, comercialmente e tal. Nessa época a gente já tinha o primeiro filho e, se não me engano, ela estava grávida da segunda filha, da nossa única filha, né? Tem um filho e da filha. Então ela falou, agora com 2 filhos, além de tudo, se a gente for fazer isso, eu quero o seu apoio para a gente fazer isso junto. Eu achei uma proposta ótima, fiquei feliz. Falei, Cris, vai em frente. Se quiser continuar essa conversa, estou à disposição. Achei muito interessante. E isso foi no fim de 2002, a gente ficou negociando isso com o Paulo Ferraz, como hoje é um dia de lembrar de certos nomes importantes, né, da trajetória, esse é um dos nomes mais importantes para mim, que foi vice-presidente da Mitsubishi nessa época e depois chegou a ser o CEO da Mitsubishi, né? E a Cristiane e eu negociamos com o Paulo essa compra e foi interessante porque eles disseram, por que vocês não compram as 4 lojas? Na época eles tinham vendido uma para o Alfredo, por que vocês não compram 4 lojas? E a gente falou, porque a gente não tem caixa, infelizmente. Né? E eles parcelaram com juros, eu nunca esqueço, claro, né, do ninguém também, em 8 anos, 96 parcelas. E foi muito interessante, porque aí a gente conseguiu, a gente achou que 4 era muito para a nossa capacidade e conseguimos comprar 3, que eram na época as lojas mais fortes da Brabus, Bandeirantes, Cidade Jardim e Nações Unidas. E foi, então, só colocando então, assim, foi essa virada. Só para destacar, né? Aí, o André saiu de vendedor de vinho para ser o maior revendedor Mitsubishi do Brasil, com o dobro de vendas do segundo lugar, que não é qualquer um. Né? E um destaque grande. E aí eu me lembro também que você ia nas reuniões da Mitsubishi com os outros seus pares concessionários, e o pessoal ficava olhando para você e falava assim, mas esse cara só entende de vinho, o que ele está fazendo aqui? Né? Não sabe nada, não era mais ou menos isso? A loja de vinho continuou ou você parou com o vinho? A loja de vinho continuou por 1 ano, eu tentei fazer as 2 coisas paralelamente,
Mas foi uma loucura, porque eu saía da concessionária às 6h30 da tarde, né? A loja de shopping vai até às 10 da noite. Ia para o shopping e ficava até às 10 da noite. Sábado passava nas concessionárias de manhã e ia à tarde para o shopping. E esse primeiro ano eu fiquei completamente maluco, né? Eu me lembro que foi o primeiro ano, foi o ano de nascimento da minha filha. O primeiro ano da minha filha eu me lembro de poucas interações com ela. Me lembro dela do segundo ano em diante, mas o primeiro ano foi um terror nesse sentido. E depois de um ano fazendo as duas coisas, aí o assunto da concessionária eu já estava mais adaptado e gostando, eu falei, não, vou vender a loja de vinho, porque infelizmente não aguento tocar as duas coisas simultaneamente. Hoje, tenho saudade um pouco da loja de vinho, acho que teria sido gostoso manter ali um hobby, uma coisa, mas o hobby fica de outra forma, né? Hoje o hobby do vinho está em outro lugar. Desculpe, você tinha feito uma... Eu fiz a observação que quando você foi na reunião, na reunião dos concessionários, né? E fala assim, tem um estranho no ninho aqui, sim, né? Porque todo mundo já era macaco velho, todo mundo já, né, muito tempo, já se considerava, né, consolidado no mercado. O Caporal, o que aconteceu, a Brabus sempre gerou muito ciúme dos demais concessionários Mitsubishi, né? Assim como depois, por exemplo, no Grupo Caoa também a gente via um mal-estar entre concessionários Hyundai que achavam que tinha uma disputa talvez desleal. Né? Na Brabus também tinha um pouco isso. Então, quando a ideia foi a venda da Brabus, eu acho que tinham muitos concessionários Mitsubishi com os quais depois eu fiz amizades incríveis. Claro. Né? Hoje, acho que eu tenho no mínimo uns 8 grandes amigos da vida, assim, que são concessionários Mitsubishi, que ao longo do tempo a gente foi ficando amigo. Mas a primeira reação deles, eu acho que era um pouquinho assim, tomara que dê errado, né? Porque como a gente tinha um mercado muito grande, era uma forma, talvez, se a gente desse errado, desse mercado ser um pouquinho mais dividido. Mas, por sorte, e também porque aqui tem duas coisas, né? Primeiro, a Cristiana era muito competente no ramo de concessionária, né? Uma das pessoas, assim, ela batalhadora, firme, muito direta, então ela dominava muito isso. Segundo, porque o Paulo Ferraz, voltando ao Paulo, no primeiro ano meu, Paulo foi de uma generosidade comigo. Eu, uma vez por semana, tinha 1 hora de reunião com o Paulo, onde eu falava as dúvidas que eu estava tendo e o Paulo me orientava. Né? Eu lembro dessas reuniões com muito carinho, assim, porque meu aprendizado, Cristiano e Paulo, foi uma coisa assim, muito impressionante. Então, com 6 meses, 8 meses, ainda demos a sorte, né? 2003 foi o boom do governo Lula, o boom do crédito. Foi. E a Mitsubishi também estava numa fase muito boa. Então, eu me lembro quando eu comecei em janeiro, a gente vendia 85 carros por mês. Em dezembro do mesmo ano, a gente estava vendendo 150 carros por mês. Que praticamente dobrou, né? Carro zero, né? Praticamente dobramos. Então, os concessionários que brincavam, quem é esse newcomer, né? Eu já olhava assim, meu Deus, o pior de tudo é que o cara gosta do negócio, né? E essa junção, por isso que eu lembro da Cristiana. Eu tinha 33 anos, a Cristiana 33 anos. Então, era uma energia para o trabalho nessa época, que era uma coisa muito impressionante, né? Eu lembro, essas coisas são curiosas, em 2006, 3 anos depois de começar a trabalhar, um dia eu e a Cristiana falamos, a gente tem uma coisa pessoal para fazer numa segunda-feira de manhã, não vamos trabalhar na segunda-feira de manhã. E aí ficamos em casa, na época não existia home office, né? Ficamos em casa naquela segunda-feira de manhã, 3 anos depois da compra. E resolvemos uma série de coisas pessoais na segunda-feira de manhã e fomos almoçar. E um olhou para a cara do outro e ficou assim, nossa, o que aconteceu hoje? Nós não trabalhamos uma manhã. Isso nunca tinha acontecido em 3 anos. A gente nunca tinha tirado uma manhã para a gente em 3 anos. Então, era muita energia para o trabalho.
naquela época, né? Depois você vai ficando mais velho, confesso que as coisas Mas o mudam. pessoal sempre tem ideia, né, que concessionário é muito fácil, né? Porque você tem uma concessão para vender aqueles carros numa determinada região. Só você pode vender naquela região, então é muito simples. O cara quer comprar daquela marca, daquele carro, ele acaba comprando de você e você não tem que fazer muita coisa. Só que não é bem assim, né? Primeiro os concorrentes diretos, né? E tem os indiretos. Que tem os e aí milhares de indiretos. E concessionária normalmente tem 4 empresas dentro dela, né? Então tem venda de novos, usados, peças e serviços. Perfeito. Aí você vai agregando aí, né? FNAI, outras coisas, mas tem várias mini negócios que muitas vezes são relacionados, mas diferentes, muito diferentes na essência de como fazer gestão entre si e tudo mais, que complica muito, né? Não ajuda. Mas sabe o que me chamou muita atenção quando você estava falando? De que como você era novo no negócio, que você tinha aquela 1 hora semanal com o Paulo Ferraz, o quanto você estava aberto a aprender e ouvir outras pessoas, a Cristiana inclusive, né? Então quando a gente tá um macaco velho, diário, no dia a dia, pouco você escuta, né, os outros. Então o quanto essa sua recepção de novas ideias e outras visões, o quanto isso também não ajudou no seu desenvolvimento. É verdade, isso remonta inclusive à nossa relação, né, nossa amizade. E que a gente sentava também, acho que umas 2 horas por semana, alguma coisa assim. A gente se encontrava muito. Né? A consultoria era muito próxima nessa época, né? E uma das coisas foi isso. Você alertava que a venda do carro era X% do negócio, né? Mas que a FNAI já é um mundo, né? Por si só. Quando eu entrei na Brabus, a gente não trabalhava, por exemplo, com retorno financeiro. E eu olhava isso, conversava com alguns outros concessionários, ficava incomodado com isso. Por que a gente não trabalhava com retorno financeiro? E o comentário era, não, o cliente desse nível, um cliente que faz conta, pega HP, ele tem acesso às melhores taxas. E eu ficava, será que procede isso e tal? E um dia, entrevistando uma vendedora, que chegou a trabalhar conosco, Soraya Palas, não sei onde ela está atualmente, mas uma ótima vendedora. Ela comentou que no grupo que ela trabalhava, que eu não me lembro agora qual era a marca, mas era uma marca equivalente à nossa, que eles trabalhavam muito com o retorno financeiro. Eu falei, não, se a turma está fazendo lá, não é possível, por que a gente não pode fazer aqui? E começamos a fazer e foi um sucesso, até hoje é uma das áreas que a gente trabalha muito bem. E você chamava a atenção disso, né? Acessórios, peças, quer dizer, todo o pacote, né? E acho que a Fabiola tem razão, tá aberto e não conhecer o setor acabou sendo um diferencial. Ajudou mais do que atrapalhou. Eu também acho. Você estava aberto a receber qualquer tipo de informação e você ia tirando suas próprias conclusões, né? Ajudou mais do que atrapalhou. Era muito bacana. Tem um episódio que eu lembro e dou risada até hoje, que uma vez eu levei você para fazer uma apresentação, fazer uma palestra. Eu tinha sido contratado por uma marca, que não era a sua, para fazer uma palestra. Aí ele foi fazer a palestra, né, e começou a perguntar, a pessoa perguntava para ele assim, como é que era no grupo dele, que ele administrava, etc. Ele falou, o pessoal tem plano de saúde, plano de assistência odontológica, tem não sei o quê. No final, todo mundo que estava lá, que eram funcionários da outra rede, queriam ir trabalhar com ele. Ele me causou um problema até com a marca. Falei assim, você trouxe esse cara para roubar nosso pessoal aqui? Você sabe o que aconteceu? Isso é uma coisa que a gente tenta manter até hoje. E parte disso você que nos ensinou também. Primeiro, um dos nossos valores é pensar e agir como dono. Para mim não tem como pensar e agir como dono se a pessoa não tiver uma remuneração variável em cima dos ganhos que ela proporciona para a empresa, né? Então, acho que nós fomos uma das primeiras concessionárias que passou a pagar pelo lucro, o vendedor, né? Comissionar o vendedor pelo resultado. Mas tenho quase certeza que nós fomos uma das primeiras no Brasil, Caporal. Você falava disso, o Paulo Ferraz falava disso, e a gente comprou essa ideia e a gente faz assim até hoje, né? E a gente, é engraçado, porque a gente faz assim até hoje sem limite, sem teto, né? Então... Um vendedor pode ganhar mais que o gerente, se for o caso. Muitas vezes já aconteceu.
eu me lembro, né? Estou voltando ao mercado de 2004, 2005, era um mercado bem diferente do atual. Nós tivemos meses, me lembro até alguns dos vendedores dessa época que chegaram nesses números, de vendedor em 2003, 2004, ganhando R$30 mil por mês. Nossa Senhora. E aí tinha alguns outros concessionários que batiam, 2003, 2004, batiam no meu ombro e falavam assim, esse é o maluco do mundo das concessionárias. O cara que deixa o vendedor ganhar R$30 mil por mês. E eu pensava, mas o cara ganha sobre o lucro. Se ele ganhou 30, ele deixou deve 300. 300. Então, tomara que a gente encontre outros com esse talento, né? E até hoje eu penso muito isso, né? A minha preocupação é o vendedor que vende 2 carros por mês e que deixa 8 mil de lucro, eventualmente. Porque esse não está sendo positivo nem para ele é ruim, e para a empresa é péssimo, né? Então, essa mentalidade, desculpe, desde essa época... Não, é muito legal. E você era uma das pessoas que mais investia em treinamento e tudo mais. E eu lembro que você fazia questão de participar. Isso é raro entre donos concessionários. Então, você lembra do teatrinho de manhã cedo? Que eu falava do roleplay, da simulação, né? Claro. Você participava, você falava assim, tem que fazer o teatrinho de manhã. Eu vou lá na concessionária, tem que mostrar como é que atende o cliente, como é que demonstra o carro, né? Como é que convida para o test drive, o que fala na hora da negociação. Você fazia isso, acho que era toda segunda-feira. Hoje, Caporal, confesso, 20 anos depois, já não tenho muito, mais claro. digo até a motivação para fazer isso, né? Mas outras pessoas estão lá e fazem isso muito bem. Mas realmente eu gostava, era uma forma de, sei lá, durante uns 8 anos eu devo ter participado disso. E os treinamentos de vendas, principalmente, até 2013, por aí, eu ainda participei, e era uma satisfação muito grande. Que é uma forma de você conhecer os vendedores mais de perto também, né? E acho que motivar também. E tinha uma troca muito gostosa. Eu sempre acreditei nisso. Você está numa loja, 8 vendedores. Tem um que vende, por exemplo, 4 blindagens por mês. O outro não vende nenhuma. Eu, se fosse o que não vende nenhuma, quero conversar com o que vende 4. Me conta como é que você faz, né? E a mesma coisa o benchmark da própria concessionária, né? Você deve lembrar, em 2004, estimulados também dentro desse princípio de querer ouvir quem conhece, né? Foram 3 consultores muito importantes ao longo desses 20 anos, né? O Caporal foi o primeiro, e acho que isso caminhou até talvez o momento de você abrir autoavaliar, e aí você ficou um pouco isso, sem tempo para continuar um pouco esse diálogo, né? E o diálogo ficou em outro lugar, né? Como parceiro da autoavaliar e tudo. Depois o João Cordeiro, que na parte de cultura de RH, gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas, foi um consultor muito importante para a gente, né? Eu lembro dele. Também ajudou a gente na formatação de valores, visão, missão, e nessa ideia do benchmark com concessionárias de fora, né? O João nos levou para conhecer a Sewell em Dallas, eu e a Cristiana, e quando a gente chegou na Sewell e viu a diferença do que eles faziam para o que a gente fazia, principalmente nesse sentido da melhor experiência para o cliente, a gente ficou boquiaberto e voltamos, isso foi em 2004, voltamos para São Paulo pensando, temos que mudar um monte de coisa aqui, né? E agora, mais recente, já nos últimos 5 anos, o Sérgio Ferreira, ex-vice-presidente da FCA, né? Na época FCA, e que quando saiu da FCA passou a fazer parte de conselhos de grupos e consultoria, e a gente chamou ele, eu tenho essa felicidade, eu acho que nós somos o primeiro cliente da consultoria dele na área de concessionárias. Agora ele já tem outros e tal. Foram 3 pessoas muito importantes aí para. Que bacana. Eu lembro que você inovou também, falando ainda de pessoas, né? Colocar uma pessoa de uma outra indústria, de um outro segmento, né? Como o seu diretor, e assim, a pessoa que apareceu lá do zero, vamos dizer assim, na área da indústria automotiva, né? Perfeito. Conhecia um monte de coisa do seu segmento, de onde já tinha trabalhado, etc. Mas você
arriscava firme nisso daí, né? Conta essa história pra gente, assim. Ainda hoje, esse caso que você se refere, eu não me lembro exatamente em que ano foi isso, minha memória às vezes, mas deve ter sido por volta de 2005. Eu tinha um colega de faculdade, André Fontes, tinha feito administração na FAP comigo, e era um cara que eu admirava muito. A gente tinha feito inclusive o trabalho de conclusão de curso junto. E ele estava trabalhando na Johnson. E eu estava com a necessidade de um bom diretor de pós-vendas na época. E eu achei isso, que trazer um cara inteligente de fora, que nunca tinha pisado numa concessionária na vida, a não ser como cliente, podia ser mais interessante, talvez, para aquele momento nosso, do que pegar alguém, desculpa o termo, viciado em alguns padrões do mercado, né? E o Fontes entrou, ele deve ter trabalhado conosco durante uns 2 anos, e embora ele não tenha continuado depois, ele plantou 2 sementes muito interessantes. Ele era completamente obcecado pelos KPIs, coisa que nós não éramos. Então ele ajudou a gente a implantar toda essa parte de controles e mensuração e tal. E era curioso, né? Porque um dos nossos valores era performance. Como é que você monitora performance se você não tiver os KPIs, né? Então ele nos alertou para isso. E ele treinou inicialmente o Gustavo Valente, que hoje é o nosso diretor-geral e sócio, né? Que na época era... Eu lembro do Gustavo, eu dei treinamento para ele na Mitsubishi. Ele estava se formando em engenharia. Acho que ele era estagiário na Brabus ainda. Né? E você tem esse outro lado também de formar as pessoas ao longo do tempo, né? Então, se ele é recém-formado, né, uma pessoa apaixonada por carro, etc., mas é literalmente de peça, se não me engano, alguma coisa assim. Isso. E aí, e o Gustavo está com você até hoje e opera hoje a principal operação, que é a Porsche, né? Essa é uma felicidade que a gente tem realmente. São 3 pessoas que entraram conosco entre 2003 e 2004, 2 deles como estagiários, né? O Gustavo ainda estudava engenharia na FEI na época, ainda era estudante, entrou como estagiário no departamento de peças e foi crescendo, depois virou gerente de oficina, depois virou diretor de pós-vendas, depois virou diretor comercial, quando a gente vendeu a Brabus e montou a Bexp, ele virou diretor comercial. E hoje ele abraça o grupo inteiro. Hoje a gente acabou de contratar um diretor de pós-vendas, porque o Gustavo estava acumulando essas 2 coisas. Hoje ele está no grupo inteiro, não apenas na Porsche. Eu diria que hoje 85% da dedicação dele é para a Porsche, e é o lugar, inclusive, físico que ele fica, mas ele olha a empresa como um todo. E a outra pessoa foi a Adriana, de RH, que entrou também, psicóloga, ainda estudante de psicologia no Mackenzie, entrou como estagiária, foi fazendo a carreira, virou gerente, hoje é diretora de RH, também tem 19 anos conosco, e o Alexandre da contabilidade, ele financeiro, administrativo, né, no começo contabilidade, esse já não entrou estagiário, ele já devia ter uns 30 e poucos quando entrou, mas também completou conosco esse ano 20 anos e é diretor administrativo financeiro hoje. Então, sensacional. Tem um grupo que a gente chama de COMEX, né, Comitê Executivo, que são realmente os 3 que tocam a empresa hoje, que eu tenho uma confiança muito grande, porque os 3 estão desde... sem querer, você já preparou tua sucessão para você partir para a produção de filmes. Esse assunto da produção de filmes, explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo, né? Isso era um sonho, um hobby, né? Eu sempre gostei muito de cinema. E em 2014 eu fiz um curso à noite de 1 ano, uma vez por semana, de cinema. E aí me empolguei muito e falei, vou conhecer um pouco mais essa área. Me associei na época a uma empresa de porte médio, a uma produtora, chamada Primo Filmes, que tinha feito lá atrás, não sei se vocês vão lembrar, O Cheiro do Ralo, tinha feito alguns filmes nacionais interessantes. O Cheiro do Ralo foi um dos primeiros sucessos do Selton Mello. E fiquei 3 anos associado a eles, conhecendo. Em 2019,
me associei a uma das grandes produtoras do Brasil, que é a Gulani, né, onde eu sou sócio minoritário. Isso também é divertido, porque é onde a gente volta a calçar as sandálias da esperança, né? Ou da humildade, né? Da humildade, da esperança, da humildade, aonde os outros falam e você tem que ouvir. Então, também é uma experiência interessante na Gulani. Agora, teve um momento que eu achei até que eu conseguiria profissionalizar tanto as concessionárias que eu poderia me dedicar mais ao cinema como carga horária do que às concessionárias. Com a abertura da Porsche, eu vi que isso não era possível nesse momento, pelo menos. Então, hoje eu voltei a me dedicar mais às concessionárias, né? E é um apoio ao Gustavo nesse momento, até porque a Porsche, o cliente Porsche e a marca também exige uma dedicação especial nessa coisa proporcionar uma experiência diferenciada ao cliente, né? Então, pelo menos nos próximos 2 anos, 2 anos e meio, eu acho que eu estou de volta um pouco mais no dia a dia da concessionária. Tenho a sorte que os majoritários da produtora tocam a produtora tem 26 anos, né? E é uma das 3 maiores do Brasil hoje. Então tenho a sorte que tem 2 fundadores lá, workaholics, que adoram aquilo. E aí eu tô... Hoje a produtora, para mim, tem um ar assim, mais de prazer do que de trabalho, vamos dizer, né? Mas tem sido interessante conseguir equilibrar essas duas coisas. Acho que para um geminiano, né, Caporal, é importante de vez em quando ter duas explicado multitask. Tá, agora eu entendi bem porque, né? É isso. Agora, conta então que você está lançando uma série aí especial, Netflix e tal, com o maior ídolo do Brasil dos últimos anos aí, né? Então, por uma coincidência, quando eu cheguei da produtora, quando eu me associei a eles estavam há alguns anos já negociando com a Netflix o projeto sobre a vida do Ayrton Senna. Eles já tinham um acordo com a família Senna e com o Instituto Ayrton Senna e estavam numa reta final de negociação com a Netflix. Isso foi no fim de 2019. E no comecinho de 2020 eles assinaram efetivamente com a Netflix esse projeto. Depois veio a pandemia, o projeto ficou um pouquinho atrasado e começou a ser filmado agora há um mês na Argentina. Ainda temos uns 5 meses de filmagem pela frente. Esse é um projeto que os 2 irmãos estão hiper dedicados, né? Eu estou olhando a um pouco mais de distância porque é um projeto tão grande. Provavelmente o maior projeto audiovisual que já foi feito no Brasil. Que legal. Então é um projeto tão grande que ou você estava envolvido 24 horas por dia ou você não estava. Então eu estou um pouquinho mais à distância, mas é um projeto muito bonito que deve ser lançado, isso depende da Netflix, mas até terminar de filmar, finalizar, montar, trilha. O audiovisual é completamente diferente, é engraçado porque é o oposto do automóvel, né? O ciclo do automóvel, da venda, muitas vezes ele dura apenas 3 horas, né? Claro, você pode pensar que tem a cauda longa, pós-vendas, etc. Mas a venda em si dura 3 horas. O cinema, esse projeto do Ayrton Senna dura 12 anos. Entre o começo das negociações com a família e a entrega do projeto final daqui a talvez 1 ano e meio, vão ter se passado 14 anos. É um caso extremo, assim, atípico. Então a gente pode esperar para 2025, é isso? Eu acho que comecinho de 2025, imagino que comecinho de 2025. Que legal, que bom. Mas é um projeto lindo, eu vi as primeiras imagens, uma coisa assim realmente emocionante. O cuidado, muitos atores estrangeiros, né, representando os pilotos e toda a turma de FIA. É um projeto emocionante mesmo. O ator escolhido para ser o Senna, que é o Gabriel Leone, está numa caracterização assim incrível. Tem hora que você acha que você está vendo o Senna. Que legal. Muito legal. Muito bom.
Não, eu ia falar que é interessante que o André entra nos negócios, nas coisas e é sempre sucesso, né? E aí, Mas ele se dedica, né? Ele estudou, ele foi sócio de uma outra produtora, não é nada por acaso. O pessoal acha que é simples assim, olha, não, que ele tem dinheiro, ele investiu lá na produtora, já lançou o hit, parece tudo fácil, né? Mas acho que uma grande parte do seu sucesso, me corrige se não for isso, é que assim, acho que você entende que qualquer negócio é composto de pessoas. E ele estuda muito pessoas. Ele observa. Só que de ouvir você falar, eu vejo assim, que a sua dedicação no desenvolvimento de cada pessoa que trabalha com você, que está por perto, é muito focado nisso, né? Então, é claro que quanto mais você desenvolve as pessoas também que estão ao seu lado, mais chance de você ter um negócio de sucesso. Perfeito. Você sabe que essa semana o Sérgio Ferreira comentou comigo: André, você já reparou que no fundo, você fica focando os 3 Cs? Eu falei, os 3 Cs, Sérgio, o que são os 3 Cs? Aí ele falou, cliente, você está o tempo inteiro falando de cliente, né, da experiência do cliente e realmente eu sou obcecado, uma coisa que eu olho todo mês, são os índices de satisfação das montadoras, as entrevistas das montadoras com o cliente. A gente tem a nossa pesquisa também, é uma coisa que a gente está o tempo inteiro, né? Colaborador, né? Porque para dar a melhor experiência para o cliente não tem outro jeito, colaborador, e caixa, né? Então ele falou, cara, você está o tempo inteiro olhando os 3 Cs. Eu não tinha formatado tanto isso assim, mas ele tem razão. As pessoas também dentro desses benchmarks, desse olhar para fora, eu não me lembro mais em que ano, eu era muito curioso e ficava naqueles cursos do HSM, né? Lembra? Lembro. E eu devo ter feito uns 20 cursos daquele, no mínimo. E levava os gerentes. E num daqueles cursos, eu ouvi falar de uma pesquisa da Gallup, né? Das 12 questões da Gallup. E vi depois um livro da Gallup chamado StrengthsFinder, se não me engano. Onde eles tinham 12 questões que, segundo eles, por pesquisas, eram os grandes motivadores dos colaboradores. E a partir daí a gente passou a fazer uma pesquisa de clima dentro da empresa, anual, onde no meio de 80 perguntas a gente sempre coloca também essas 12 da Gallup. E claro, a gente monitora as 80, mas sempre com um olhar muito grande nessas 12. E era muito. E você usa o Gallup também como ferramenta de assessment, de perfil, não é? Para determinar o perfil, você usa o Gallup também, né? Também. E tem várias ferramentas de assessment, você escolheu... Hoje em dia nem estamos usando mais, mas uma época usamos bastante. Durante uns 4 anos usamos a ferramenta deles. E é isso. Eles falavam muito sobre profissionais engajados. E eles tinham uma figura que eu acho muito simples, mas essas coisas simples eu acho que são fáceis da gente guardar. Eles tinham uma figura que era um sujeito em cima de um muro, com os tijolos assim, construindo o muro, e eles diziam, raramente o sujeito está em cima do muro apenas. Ou ele está ajudando a construir o muro, ou ele está tirando tijolos do muro e destruindo o muro, né? E aí eles falavam sobre a diferença entre profissionais engajados e profissionais não engajados e o que isso pode trazer para a empresa. Isso me marcou muito na época e a gente bateu muito nessa tecla, ainda hoje a gente procura. Esse ano, no fim do ano passado, infelizmente, e a gente está investigando os motivos e trabalhando nisso, parte do motivo acho que tem a ver com alguns freios de mão que a gente puxou na pandemia. A gente teve uma das piores pesquisas dos últimos 10 anos. E isso me incomodou, assim, quase com uma tristeza, sabe? Quando eu digo piores, é assim, um ano bom é 83% de média, um ano ruim, muito ruim, é 75%. Né? Então a gente ficou num 75%. Que se você comparar, talvez não seja tão ruim assim, porque no fundo 75, só para vocês entenderem como é a pesquisa de clima, né? O sujeito tem que dizer que está plenamente satisfeito, não é ótimo, tem que ser excelente. A gente tem o Great Place to Work aqui, né? Isso, então, parecido. Ele tem que responder. Tem que ser excelente. Exatamente. Mas só o fato de estar olhando para o ano anterior e a gente está
caindo, já gera um desconforto muito grande, né? Porque realmente, Fabíola, a gente tem isso totalmente. Só com as pessoas motivadas e engajadas a gente vai chegar em um outro lugar, né? André, tá, a gente só falou aqui de coisas de sucesso maravilhosas que você arrebentou e tudo mais. Conta pra gente, você não perdeu dinheiro nessa história, não? Não teve alguma coisa que você tentou e não foi tão bem assim? Eu conheço uma marca, inclusive, que você representou. Eu fui na inauguração da concessionária, se não me engano, né? Uma festa danada, um esforço danado, porque você botou muita energia nesse negócio, que eu lembro. Conta pra gente. Tá ótimo. Caporal, realmente esses encontros a gente lembra dos saltos e não lembra das quedas. Né? Os tombos que levam. Os tombos. Então, acho que a gente teve dois momentos mais difíceis, né? O primeiro foi quando nós, através da RAC, representamos a Suzuki no Brasil, né? Fomos concessionários Suzuki no Brasil. Era um período incrível da economia brasileira, os anos de 2007, 2008, e dava a impressão que qualquer coisa que você abrisse no ramo de automóvel naquela época... Ia dar certo. Ia dar certo. E nós fomos da primeira leva de concessionários Suzuki, eu não me lembro quantos abriram simultaneamente no fim de 2008. Demos muito azar, porque eu me lembro a abertura da nossa loja, especificamente, foi 10 dias depois da quebra do Lehman Brothers. Foi. Então, eu me lembro, assim, fizemos essa festa de inauguração, que você se refere, a quantidade de amigos que na festa me cumprimentavam e falavam boa sorte, seja o que Deus quiser. Porque era aquele momento do mundo, né? Que parecia que o mundo ia derreter. Quase uma pandemia. Quase uma pandemia. E realmente, embora no governo Lula o negócio tenha sido uma marolinha, mas o primeiro mês parecia que ia ser um tsunami, né? Os primeiros 3 meses foram bem esquisitos. E então a marca deu esse azar de começar nesse momento e, infelizmente, nunca se recuperou no Brasil. Eu não sei hoje, né? Hoje eu não estou tão por perto, mas pelo número que vejo de emplacamentos, me dá a impressão de que ainda não conseguiu acontecer, vamos chamar assim, no Brasil. Embora tenha produtos maravilhosos, incríveis, né? Tem alguns produtos ali que eu até gostaria de ainda estar usando em alguns momentos. Mas nós ficamos 5 anos na operação, 60 meses. Mas você tinha mais de uma loja, não é isso? Tivemos 3, duas lojas. Duas lojas. Um showroom na Cidade de Jardim, na Avenida Europa, e uma oficina muito boa, muito bem montada na Nações Unidas, já na região de Santo Amaro. Mas já tem um certo tempo que nós vendemos essa operação, foi em 2013. De 2008 a 2013, eu acho que eu só tive 2 meses lucrativos, que para qualquer business é um terror, né? Não se sustenta. Você tem um número para dizer assim, quanto perdeu nessa época? Caporal, eu vou dar um chute ao longo de 5 anos, dar um chute porque minha memória já não está tão boa para isso, mas a valores de hoje, ao longo de 5 anos, devemos ter perdido alguma coisa em torno de 10 milhões de reais. Então são aprendizados, né, que a gente tem, que às vezes você faz com o maior interesse e com a maior motivação, e às vezes simplesmente não acontece, não é suficiente a sua motivação e a motivação da sua equipe. Não, e a fórmula era a mesma, né? Que você sempre usou, nas outras que deu certo, né? Isso. E também tivemos, na própria Mitsubishi, em alguns momentos, operações que não deram certo por, na minha opinião, aqui eu puxo até a responsabilidade para mim, por escolha de pontos errados também, né? Então, acho que ao longo dos anos nós chegamos a ter 9 operações Mitsubishi em pontos diferentes, e desses 9, 2 simplesmente nunca vingaram, e nós acabamos fechando esses 2 e tal. Então são os cuidados que a gente tem que ter, são aprendizados que hoje a gente olha com muito mais cuidado esse assunto do ponto, né? Por mais que hoje em dia, com a internet, o ponto em alguma instância seja talvez menos importante do que já foi,
ainda assim tem um peso significativo. Muito significativo. Sim, né? certeza. Que legal, que legal. André, muito obrigado. É um prazer enorme sempre conversar com você, ter você aqui. E você ser o nosso primeiro dealer entrevistado é uma coisa sensacional. E eu posso agradecer de coração. Obrigado, Caporal. Obrigado, Fabíola. Eu fico honrado. Realmente só memórias hoje muito interessantes aqui. Em alguns momentos até me emocionei aqui, lembrando de certas pessoas que me ajudaram muito ao longo da carreira. Que bacana. E você sabe que você foi uma das mais importantes. Super obrigado. Isso, muita generosidade sua. Muito bacana. Muito obrigado. Eu também fico emocionado. Thank you.